destruir o programa nuclear iraniano. Que Israel tá sempre de olho, né? Sempre de olho e nunca fez. Por que não fez? Porque Bush não deixou. Ah, é? Porque Obama não deixou. Porque Trump não deixou. Porque Biden não deixou. Se ele não fizer isso, ele não está trazendo a paz. O Trump tem o poder de resolver isso? Em teoria... Algumas pessoas passam 8 horas por dia trabalhando para os outros, isso não tem problema nenhum. Mas já pensou se dedicar apenas 2 horas por dia para si mesmo, ter o seu negócio digital, ter sua empresa online e ganhar em dólar através da internet? Se você quiser saber o exato passo a passo de como fazer isso, clique aqui no botão abaixo que você vai descobrir. Nenhum presidente americano, democrata e republicano, conseguiu impedir que o Kim Jong-un tivesse a bomba atômica. Nenhum presidente americano até então, incluindo o Trump, conseguiu evitar com garantia, com total segurança, que o Irã não tivesse, que o Irã tivesse acabado com o seu programa nuclear. Não conseguiu. Por quê? O Trump esteve no poder quando o Irã tinha um programa nuclear. O que o Trump fez? Ele fez alguma coisa em relação ao programa nuclear iraniano? Ele fez uma coisa acertada, porém pequena. Ele saiu do acordo nuclear com o Irã. Tá. Ele abandonou o acordo nuclear. E tudo bem, abandonou o acordo nuclear, tá certo. Fez bem. O acordo nuclear era ruim. Quem fez o acordo foi o Obama. O acordo não resolveria o problema do programa nuclear iraniano. Mas sair do acordo é desfazer uma coisa mal feita e fazer a coisa bem feita que resolveria o problema em definitivo. Foi feita? Não. O que é a coisa bem feita que resolve o problema em definitivo? Destruir o programa nuclear iraniano. Que Israel tá sempre de olho, né? Sempre de olho e nunca fez. Por que não fez? Porque Bush não deixou. Ah, é? Porque Obama não deixou. Porque Trump não deixou. Porque Biden não deixou. E aí a gente volta de novo para a mesma pergunta. O presidente americano atual, o novo presidente, Trump 2, O laranjão. vai deixar Israel atacar ou ele vai dar a ordem para atacar e destruir o programa nuclear iraniano? Ou fazer vista grossa também? Se ele não fizer isso, ele não está trazendo a paz. Ele está trazendo a paz naquele período. Daqui 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, ou no meio do mandato dele, o Irã vai lá e vai se declarar um país atômico. O Irã atômico, nós não caminhamos para mais perto da paz no mundo. Nós caminhamos mais perto de uma grande guerra. O Trump tem o poder de resolver isso. Em teoria, ele pode escolher fazer um ataque ou permitir que Israel faça um ataque que aumenta em muito as chances do programa nuclear iraniano ser destruído em definitivo. Como já fez no passado, Israel, né? Exato. Que não assumem, né? Mas... não, até... Assumiram? No Iraque, e não assume na Síria, mas no Iraque todo mundo sabe. Tá. Nos anos 80 no Iraque e em 2007 na Síria. Aí tem uma outra pergunta que a gente deve fazer para aqueles que querem ser críticos e realistas de verdade. Eu estou dizendo aqui que, então, para resolver o problema do Irã, tem que destruir o programa nuclear. Israel não vai fazer isso sozinho, sem a autorização dos Estados Unidos ou sem os Estados Unidos fazendo. De bombardear o programa nuclear iraniano é certeza que vai resolver o problema? Não, não é. Porque o ataque pode não ser bem sucedido a ponto de destruir tudo por completo e o Irã acelerar, então, o seu desenvolvimento da bomba atômica e acabar tendo a bomba de qualquer jeito. Sei. Mas a chance de dar certo é melhor do que não fazer nada. Todos os presidentes americanos, há décadas, estão sentados em cima do problema e jogando o problema para baixo do tapete. Inclusive o Trump. Por quê? Porque ele não autorizou, não fez, iniciou um bombardeio contra as instalações nucleares iranianas. Ele não fez isso. Não tem nada, não importa, se o presidente for o Trump ou o Dalai Lama, se você virar e falar para os iranianos,
pro regime dos iatolás iranianos. O que você quer para abandonar o seu programa nuclear? Não existe nada que você ofereça para eles no mundo que fará com que eles abandonem esse projeto. Só tem um jeito de você fazer eles abandonarem esse projeto. Você usar a força e falar, eu não vou permitir que você tenha essa arma. E aí a pergunta é, o Trump está disposto para permitir isso? No seu primeiro mandato ele não esteve. Ele estará nesse? Se você me perguntar, do ponto de vista para trazer estabilidade para o mundo, para mim você vai trazer estabilidade e vai resolver um problema que pode levar a uma grande guerra, você precisa destruir as instalações nucleares iranianas. Então, o caminho para a paz, na minha análise, é Passa por isso. passar por destruir o programa nuclear iraniano. Putz, que isso é bem complicado. O Trump vai fazer? Não acredito. Também eu não acredito. Então pronto. A maioria que ama o Trump vai dizer, não, mas ele não precisa fazer isso. Mas fazer vista grossa para Israel destruir? Talvez. Excelente. Dá na mesma. Dá na mesma. O ponto é, até então ele não fez. E o Irã continua mais agressivo, mais assertivo, porque o tempo vai passando e ninguém faz nada contra ele. Exato. O que o Trump fez contra o Irã? Matou o Soleimani, que era o líder da Guarda Revolucionária. Isso não é suficiente para acabar com as ambições nucleares iranianas e ambições regionais, ambições hegemônicas, ambições imperialistas e ambições extremistas. Você precisa de uma ação mais contundente. Se você realmente quer a paz, ou se você vai fingir, vai jogar o problema para baixo do tapete para ele explodir no colo do próximo presidente, pode ser que seja um democrata, e aí os fanáticos, seguidores cegos, sem senso crítico algum, vão repetir. Não, mas durante 4 anos de Trump teve a paz. Não teve a paz. Ele estava plantando a semente de uma guerra gigantesca. Só empurrou para debaixo do tapete. Todos, não só ele, mas todos os presidentes americanos plantaram essa semente da guerra com a Coreia do Norte e com o Irã. Todos fizeram isso. E lá no passado com o ISIS, formando o ISIS, o E Osama, com todos. armando todo mundo. Aí você vai falar assim, Vai dar um problema mas sempre lá na então, frente. mas então, assim, o mundo é um lugar instável de guerras. Por que é? Porque simplesmente você tem um monte de gente maluca, um monte de ditador, um monte de teocracia fundamentalista. Você tem... não tem um monte de teocracia, mas se você tem teocracias fundamentalistas, você tem grupo terrorista, fundamentalista, dinheiro, suicida, você tem ditador autocrata, imperialista, você tem um monte de gente doida, você tem dinastia de doido, você tem um monte de maluco que querem conquistar as coisas na base da força. Se não tiver alguém disposto a usar força, nós não teremos paz, nós teremos guerra e em algum momento a gente vai ter que sucumbir para esses caras. Então, a ideia de que a gente vai olhar para a paz, a gente não pode olhar durante 4 anos. E eu sempre explico isso. Não, mas quando o Trump estava no poder, não teve guerra. Quando que a Rússia começou a sua ofensiva? 2014. Pois é, então, Verdade. 2014, né? Que coisa, gente. Invadiu. Mas o Trump fez a Rússia não entrar em guerra. Não. Entendi. Quer dizer, Verdade. tipo, assim, não é desse jeito. Nenhum presidente americano vai impedir os movimentos do Putin. Você precisa contrapor os movimentos do Putin. Nenhum presidente americano vai conseguir impedir a ação da China comunista. Não vai. Não vai. A China vai se mobilizar e vai avançar. A China está se preparando para isso. Ela já tem a maior frota, não tem? A maior marinha do mundo. Maior número de embarcações. Exército, não? Talvez em número de pessoas ela possa ter o maior, na hora que convocar, porque a população é gigante. Mas a gente não pode só olhar para o número, a gente tem que olhar para a qualidade. Claro. Tipo, a China tem um porta-aviões operacional, o segundo e o terceiro em treino, em teste. Estados Unidos tem 11 porta-aviões nucleares
operacionais e está operando porta-aviões há mais de um século. Então não é simples você construir um porta-aviões. Construiu. Você sabe operar? Você testou ele em batalha? Você já foi para a guerra com um porta-aviões e ele funcionou? Os Estados Unidos está fazendo isso, há muito tempo. E aí tem um outro problema. Aliás, esse é um outro parênteses interessante com a ideia. Os Estados Unidos não tem que ir para a guerra. O que garante que os Estados Unidos é a maior potência militar não é só porque ele gasta em defesa e tem os melhores equipamentos militares. É porque ele tem a força militar mais bem treinada e mais experiente em batalha. Como é que você ganha experiência em batalha? Batalhando. Acordando todo dia e indo pra guerra. Ir para a guerra tem um propósito. As pessoas acham que tipo, a paz ela é uma condição de escolha só. A paz ela não é uma escolha humana. Ela é uma consequência de um processo de muita guerra. Ela não vem do nada. Senão você não está preparado para lutar. E aí quando aqueles lobos vierem, você vai ser um cordeirinho, uma ovelha, uma comida deles. Você vai ser destruído por eles. Então você tem que estar preparado. O que faz os Estados Unidos estar preparado? De tempos em tempos ele está travando guerras.